Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Emanuela Barros, diretora do projeto Regenerar Espiritual, e hoje nós vamos começar uma playlist especial de consultoria gratuita para vocês sobre dependência química, mas com um viés, um olhar da espiritualidade também, não apenas das nossas especializações aqui, das parceiras do projeto. E hoje nós vamos falar sobre essa dependência química, as questões de causas emocionais, luto de divórcio e resiliência. Então, nós vamos fazer o nosso primeiro pequeno vídeo de orientação a respeito desse assunto. Se esse assunto tocar a você e você perceber que precisa de uma consultoria muito mais profunda, particular, nós vamos deixar o nosso contato aqui de Brasília e também fazemos essa consultoria online para qualquer lugar que você estiver falando em português, para que nós possamos fazer esse atendimento, tá bom? Primeiramente, dependência química não é causa de problema, é consequência. O que causa a dependência química? Muitas vezes são os nossos gatilhos mentais, nossos problemas emocionais, e que a química não é apenas a droga ilícita, né? Quando a gente fala de dependente químico, adicto, muitas vezes vem na mente da pessoa apenas maconha, cocaína, isso, aquilo outro. Não. A dependência química pode ser no seu ansiolítico, pode ser no seu remedinho, pode ser no álcool, pode ser no cigarro. E o que nos leva a uma dependência química, ou seja, do cérebro encontrar uma chave, uma sinapse perfeita, encaixar e não conseguir mais ficar independente dessa substância química para se sentir pleno em todas as suas funcionalidades. Primeiramente, a pessoa se desequilibra no aspecto emocional. O descontrole emocional pode ser causado por uma série de coisas, principalmente dificuldades de convivência. Então, a arte de conviver bem exige de todas as pessoas equilíbrio, harmonia interior, empatia e colocar-se também à disposição de colaborar em um certo ambiente. Então já começamos com esse norte. E um dos lugares mais difíceis de se colaborar num certo ambiente é o lar. Quando um casal se conhece, ele faz promessas, ela faz promessas, eles sonham juntos, eles se declaram e vão plasmando em suas mentes, em seus espíritos, em suas almas, expectativas. E é normal criar expectativa. Muitos psicólogos falam assim, é muito danoso para o paciente ficar criando muita expectativa de futuro, planejar demais o futuro, porque isso vai causar mais frustração. Quanto mais você planeja, quanto mais você senta, você escreve, você faz, mais frustração você vai ter. Oh meu Deus, meus cachorros vizinhos não estão colaborando com a minha live hoje. Portanto, o planejamento faz parte do projeto humano de vida. Tudo é planejamento. Quando você sai de casa e pega o volante do seu carro, você planeja.
Quando você vai numa parada de ônibus e você olha um ônibus, você planeja. Eu vou para tal lugar, aí eu vou descer. Se eu chegar a tal hora, eu vou passar em tal outro lugar. Aí eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo. E é normal planejar. É saudável planejar. O difícil é querer controlar esse planejamento, porque o mundo ele não gira em torno dos nossos desejos, das nossas vontades, nem do nosso planejamento. Então, quando um casamento é sonhado, aquele casal sonhou com um terreno lindo, uma casa maravilhosa, sonhou com os vizinhos, sonhou com quantos filhos queriam ter, e tudo deu errado num certo momento do relacionamento, mulheres e homens tendem a viver o luto do divórcio. Por que luto, mano? Porque um sonho morreu. Um sonho de casal morreu. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não tá dando certo, vai lá e separa. Gente, mas você não sabe a realidade neuropsicológica daquela pessoa para dar esse palpite. Eu já vi, já passei por circunstâncias dessas, em que as pessoas simplesmente jogam opiniões sem critério. O que acontece muitas vezes? As mulheres vão chorar as pitangas com as amigas, vão fazer terapia, vão se arrumar no salão de beleza, vão fazer lipoescultura, gastam horrores, brigam na justiça, tomam tudo horrores e tudo mais, mas também muitas vão para o bar, muitas vão se medicar, muitas se automedicam, sem orientação de um neurologista, de um médico naturalista e sem fazer a terapia da forma adequada. Porque eu não tenho condições, então eu vou fazer do jeito que eu quiser. E isso é muito perigoso para iniciar-se a dependência química. O homem ele é mais motivado à bebida, porque os amigos não costumam ser acolhedores. Homens não são acolhedores com outros homens. Homens não gostam de ouvir ladainha de outro homem. Isso é muito sério. Gente, eu fui casada há muitos anos e eu via a impaciência do meu ex-marido para ouvir problema do melhor amigo dele de infância. E eu ficava, nossa, coitado. Aí teve uma vez que eu fiquei com tanta pena do pobre do homem, que eu vi o notebook dele aberto. E o pobre do homem lá contando um monte de coisa que estava acontecendo, que eu me fingi que era ele e dei conselho. Não faço mais isso, né? Eles ficaram muito amigos por muito tempo, né? Porque o amigo esperava que o outro amigo escutasse e desse conselho. Mas eu lembro que meu ex-marido levantou, foi pro banheiro e deixou o colega lá falando, mandando um textão no WhatsApp aberto. Porque ele queria trabalhar, ele queria fazer outras coisas, porque essa é uma natureza masculina de não acolhimento. Homem gosta de proteger mulher e mulher gosta de ser companheira e fiel aos homens. Então, uma natureza assim comum, né? Claro que hoje em dia existem vários gêneros LGBT que há mais, mas quando o seu forte relacional é mais feminino, você tende a competir com alguém que está ali numa situação de igual, a criticar, a não acolher. E o homem é a mesma coisa. Se ele sente que há um rival ali numa situação, ele tende a não acolher. Se for muito igual, muito tete a tete, a tendência mais difícil é essa. Então, o luto do divórcio, quando ele ocorre, ele precisa de uma ajuda especializada. Por isso que aqui nós fazemos consultoria, psicoterapia, nós temos medicina natural, de dar aquele remedinho fitoterápico. Se não der certo mesmo, aí sim, tem a nossa pediatra com ênfase em psiquiatria.
Mas é só até 25 anos. Separou depois dos 25, aí a gente já indica pro neurologista ou pro psiquiatra se a pessoa estiver fazendo algo danoso a si mesma, né? Como desejos de autoextermínio ou outras coisas mais. Então, a resiliência disso tudo ocorre como, Manu? Vou dar um pequeno link aqui para vocês. Quando a pessoa passa pelo luto do divórcio, ela precisa ressignificar uma série de questões. Dentre elas, o seu mapa de rede. Ah, mas por que mapa de rede? Como assim mapa de rede? Círculos de amigos, de colegas de trabalho, de pessoas que viram a destruição e a construção daquele casamento, daquele relacionamento. Por que preciso refazer esse vínculo? Porque dá a impressão, por exemplo, eu quero recomeçar. Aí encontrei uma pessoa bacana 2 meses depois que eu terminei meu relacionamento e eu quis sair, quis conhecer a pessoa. Aí vai ficar todo mundo, nossa, mas você não amava tanto fulano, não era um amor roxo, mas não aconteceu isso. Aí vem os palpites, entende? Aí vem colega de trabalho e fica, você tá bem? Não, você não deve estar bem, né? Tira umas férias, faz isso, faz aquilo, e blá blá blá, e blá blá blá. E aí qualquer gripe que você tenha, aí porque se separou, né? Claro, por isso que tá ruim desse jeito. Ih, tá passando por tal coisa. Então assim, você não pode verbalizar nada, você não pode passar por nenhuma situação profissional complexa, que tudo remete, principalmente no primeiro mês, tudo remete à situação do divórcio. Mas as consequências do luto do divórcio não é de um mês. As consequências do luto do divórcio, o nome já diz, luto, pode durar de 6 meses a 1 ano. Por quê? Porque a pessoa ela construiu dentro da mente dela uma série de sonhos, uma série de passos, uma série de recursos internos para lidar com uma situação que não existe mais. E ela só vai ser resiliente quando ela vai fazer uma academia em outro lugar, ela vai para uma outra turma do inglês, vai conhecer gente nova, e aí ela conversa com uma professora nova, ela conversa com uma amiga nova, ela vai para uma aula diferente, ela faz uma viagem diferente, e aí ela muda a sua vibração, e nessa mudança ela consegue ser mais resiliente. Às vezes muda de igreja, que é muito importante também. Não vai mais para aquela mesma igreja que eles iam quando eram casados, aquele mesmo centro espírita, aquele mesmo templo, aquele mesmo, né, aquela mesma sinagoga, aquele mesmo local. Por quê? Porque ali vão ter amigos dos dois. E isso é muito complicado. Eu já passei por isso e eu sei o quanto é difícil você olhar para uma amiga que era muito amiga do seu marido, que o seu ex-marido agora, né? E ela dá razão para ele. Que às vezes a mulher ela não acolhe a outra mulher, ela dá razão pro outro. E depois essa amiga que deu razão pro meu ex-marido, de dizer, não, você não era uma esposa muito afável com ele, você não era muito afetiva com ele. Aí publicamente eu não sou uma pessoa muito afetiva. É o meu jeito de ser. Eu vou deixar para ser afetiva em casa, né? Eu vou ficar de agarramento na rua, no centro espírita, numa igreja, num espaço público. Dificilmente eu faço isso, né? Mas às vezes o contrário acontece. Às vezes o homem ele quer mostrar que ele é um bom marido na frente das amigas, na frente dos outros, que era o que acontecia com esse meu parceiro. E aí essa minha amiga muitas vezes tinha um olhar deturpado do meu relacionamento. Aí eu falei assim, querida, só quem convive entre 4 paredes sabe quem outra pessoa é. Você pode namorar 15 anos. Você pode conhecer pai, conhecer mãe, conhecer vizinho, conhecer periquito. Você pode fazer uma pesquisa
que você quiser, você só vai conhecer a outra pessoa quando você viaja junto, e aí vocês vão ficar no mesmo quarto do hotel, quando vocês vão pro acampamento juntos, e aí vocês vão entender a frescura um do outro, quando vocês passam um tempo só vocês dois juntos e também em grupo, porque muitas vezes essa coisa de querer se amostrar para os outros é quando a pessoa verbaliza e solta o que ela realmente é na brincadeira, mas na verdade é uma forma de ser narcisista ou de desqualificar outra pessoa, não só de homem para mulher, mas eu já vi isso acontecer de mulher para homem. Inclusive a ex-mulher de um amigo meu, que nas redes sociais, assim, vésperas do noivado, eu abro o Facebook e a mulher tá lá detonando meu amigo de infância. O que é isso? Eu levei até um susto, assim, tipo, abrir o Facebook e vê-la com as amigas ali, rindo, escrevendo um monte de coisa, e depois tinha comentário dele. Aí quando ele separou, eu falei assim, fulano, desde aquele dia que eu percebi que ela era uma pessoa abusiva. Só durou 4 anos de casamento. E aí eu percebi que, poxa, o sinal tava bem claro ali antes do casamento, mas às vezes você tá tão apaixonado, né? A dopamina já foi lá pra cima, a vasopressina dos homens já, que não viu que estava diante de uma víbora, de uma pessoa desrespeitosa. E respeito, diálogo e verdade são 3 coisas que, se você quebra, você vai entrar no luto do divórcio. Entendeu? E você pode entrar numa dependência química, né? Você pode entrar num tratamento psicológico muito profundo, você pode entrar num trauma de você não querer mais se relacionar com pessoas naquele perfil da sua ex-mulher, do seu ex-marido, assim, assim, assim. E aí você vai criando uma barreira de checklists. E aí você vai encrostando. Principalmente depois dos 30 anos, que o cérebro ele só enrijece com situações de experiências. Só que aí ele enrijece bastante. Então, por isso que quanto mais velho a pessoa fica, mais traumatizada e mais difícil ela tende a ter relacionamentos, e mais difícil tende a ter dependência química também. Por que nós temos mais dependência química na juventude? Porque o cérebro ele tá mais flexível, ele tá ali querendo experimentar. Ai, o que é isso aqui? Ai, vou experimentar. Só que aí ele tá assim, com os neurônios novinhos e tudo flow. E aí a tendência de encontrar um encaixe e não conseguir sair mais desse encaixe é muito grande. Não conseguir mais se sentir no seu eixo natural de autocontrole, de autorregulação, de neuroplasticidade cerebral, de conseguir encontrar caminhos novos, isso que é neuroplasticidade, sem a ajuda daquela química específica. Pode ser álcool, pode ser maconha, pode ser cerveja, pode ser vinho, pode ser vodka, pode ser destilados, o que for. Mas o cérebro identificou na psicogenética dele que aquilo ali é familiar no seu gene, que os seus antepassados adoravam rum, na viagem da Europa para o Brasil, já era. Aí para você se desapegar daquilo ali, tem que ter uma desintoxicação química. Você vai ter que se cadastrar num CAPS público aí perto da sua casa e ficar 3 meses aí fazendo a química da redução de danos para diminuir a intoxicação. Então, no mínimo 3 meses de desintoxicação sem uso nenhum daquela droga, daquela química. Certo, pessoal? Então, esse nosso primeiro vídeo, ele é sobre isso.
dependência química, luto de divórcio e resiliência. E teremos outros vídeos bem bacanas da nossa playlist que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você pensar se você quer continuar nessas lives diárias, que eu vou estar sempre aqui gravando alguma coisa para vocês, ou não, ou se vocês vão querer assistir outras playlists musicais aqui no nosso canal ou outra coisa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.